Sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar promovido pela Soft Expert. O evento de hoje apresenta o panorama atual do mercado de certificações ISO. A apresentação será realizada por Neifer França, diretor da QMS Certification Services Brasil, especialista em sistemas de gestão e certificações, auditor líder de normas de gestão e membro dos grupos técnicos ABNT e ISO. Desejo a todos um ótimo webinar. Olá pessoal, eu sou Neifer França, diretor da QMS Certification. Hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre o mercado de certificações ISO. Primeiramente, queria agradecer aí toda a equipe da Soft Expert pelo convite e oportunidade de estar falando aí um pouco sobre certificações, sobre o mercado de teste, inspeção e certificações, tanto a nível nacional quanto a nível global. Espero que vocês gostem aí do conteúdo. Bom, me apresentar um pouco melhor, eu sou auditor líder nas principais normas de sistemas de gestão, então 9, 14, 45. Nos últimos 6 anos aí venho me especializando nas normas de compliance, ISO 37001 e 37301. Já tenho aí mais de 1000 dias de auditorias e de terceira parte, ou seja, auditoria de certificação, nas normas aí que eu citei, e a QMS me deu a oportunidade de trabalhar em 10 países diferentes já, auditar essas normas, oportunidade muito interessante, conhecer novos públicos, conhecer novas formas de implementação das normas, porque a gente aprende muito auditando. Infelizmente hoje eu audito muito menos do que eu gostaria pelas atividades no escritório, né, como diretor, mas é uma atividade que eu sempre mantenho aí para manter o meu log de auditorias atualizado e outra também para manter o aprendizado contínuo que nós temos auditando empresas de diversos ramos de atividade. Eu fui membro observador do ISO TC 176, que foi o Comitê Técnico Internacional da ISO para elaboração da ISO 9001-2015. Então, a maior mudança, a mudança estrutural da ISO 9001 que nós tivemos, a maior de todas elas, foi a ISO 9001 versão 2015. Eu tive a oportunidade de participar como membro do Comitê Técnico elaborando esta nova versão da ISO 9001-2015. Eu sou membro também do comitê, da Comissão de Estudos Especiais da BNT 309 e do Comitê Técnico da ISO TC 309, de governança corporativa, responsável pela elaboração da ISO 37001, Sistema de Gestão de Suborno, e ISO 37301, Sistema de Gestão de Compliance. Então, como eu falei, as normas de compliance. 37001, publicada lá em 2016, e 37301, publicada aí em 2021. A QMS, né, onde eu trabalho, QMS Certification, é o principal player, a principal empresa de certificação nessas normas. Então, só aqui no Brasil nós temos aí mais de 50% do market share das empresas certificadas aí na ISO 37001, e aí a QMS é pioneira na certificação tanto da 37001 quanto na 37301. E eu sou membro técnico também do Tech Committee da QMS Certification, voltado aí para as atividades dentro do grupo QMS hoje que nós atuamos, né? A QMS é um organismo internacional de certificação, nós temos presenças aí em 30 países diferentes, atuando especificamente com certificação de sistemas de gestão ISO. Então esse é o nosso negócio. A gente audita e certifica empresas no mundo inteiro, independente da norma, independente do ramo de atividade, independente do porte das organizações. Então esse é o nosso trabalho, tá? Bom, entrando aqui no nosso tema, mercado de certificações ISO. Como que funciona esse mercado? Então, para você aí que quer entender um pouco melhor sobre as certificações ISO, como que ela atua, de que você que está inserido de alguma forma nesse mercado, eu quero te passar aqui especificamente os processos do mercado de certificações. Para começar, é importante a gente definir o que é certificação. Então esse é um ponto bem importante. O Oxford Dictionary, ele traz para a gente aqui: certificação é uma ação ou processo de fornecer a alguém ou algo um documento oficial que ateste o status ou nível alcançado.
Então, para o Oxford, então, uma definição literal aí sobre a certificação é justamente isso: processo para fornecer um documento que ateste o status de um nível alcançado. Já a ISO, ela tem uma definição um pouco diferente. É a provisão por um organismo independente, como a QMS Certification, de uma garantia por escrito, ou seja, um certificado, de que um produto, um serviço ou um sistema em questão atende os requisitos específicos. Então, lá, por exemplo, a ISO 9001, um organismo independente vai verificar, vai auditar e vai fornecer um documento. E esse documento é um certificado que ateste aí o atendimento a um requisito específico. Eu gosto dessa definição, que eu mesmo elaborei, que é um atestado de credibilidade sob uma temática específica, por necessidade ou não, para demonstrar a uma ou mais partes interessadas. Então, para mim, para a QMS, um certificado é um atestado de credibilidade sobre um tema específico: antissuborno, compliance, segurança da informação, qualidade, meio ambiente, né? Por necessidade ou não, às vezes a empresa tem necessidade, alguém está cobrando um requisito regulatório ou um requisito de mercado, ou não, para demonstrar a uma parte interessada ou mais partes interessadas, né? Então, no fim do dia, isso é certificação, tá? Normalmente a certificação de sistemas de gestão é baseada em normas ISO, mas assim, para quem não conhece, pode ser que você venha conhecer, é importante falar um pouco da ISO. A ISO é uma organização internacional não governamental, independente, fundada em 1947. Ela publicou mais de 22 mil normas internacionais e possui membros em 164 países e 786 comitês técnicos, que são esses comitês que desenvolvem normas ISO. No começo da minha apresentação eu falei do comitê técnico 176, que é lá da parte de qualidade, eu falei do 309, que é da parte de governança. Então esses dois comitês técnicos elaboram normas nessas temáticas, mas temos aí 786 comitês. E a ISO é responsável pela elaboração das normas ISO de sistemas de gestão: 9001, 45001, 14001, 37001, 37301 e mais de 50 normas ISO de sistemas de gestão de requisitos, mais de 80 normas ISO de sistemas de gestão em geral. A gente vai falar um pouco sobre isso, né? A ISO publicou a sua primeira norma, né, como que é a numeração dessa questão de ISO? Olha que legal aqui, ó. A ISO publicou a ISO número 1. Ela foi publicada em 1951. Ela trata aí sobre especificações geométricas de produto. Hoje, depois de inúmeras revisões, ela está na versão 2012. Uma curiosidade aí para você. E assim, a gente adentra na parte de sistemas de gestão quando a ISO publica em 1987 a ISO 9001, a norma mais conhecida do mundo inteiro, a norma que existem o maior número de empresas certificadas no mundo inteiro. Então, publicada a ISO 9001 em 1987, ela chega no Brasil em 1992. Olha que interessante, né? Mais uma curiosidade. Mas eu queria tratar com você sobre o mercado de TIC. O que é isso? Test, Inspection and Certification. Então, teste, inspeção e certificação. Teste são testes e análises, normalmente voltados para laboratórios. Inspection é a parte de inspeções técnicas e Certification é a parte de certificações de ISO e outros certificações setoriais. Bom, como que funciona esse mercado de teste, inspection and certification, o mercado de TIC? Nós temos os fóruns reguladores e órgãos reguladores. Numa camada central, nós temos os certificadores, os acreditadores, então certificadores de diversas formas. E embaixo nós temos os players, consultores, sistemas
auditores e também empresas ou produtos ou processos que estão testados, inspecionados ou certificados. Então a gente tem essas 3 camadas de players relacionados à certificação em geral, de testes, inspeção e certificação. Então essa estrutura, basicamente, é o que nós chamamos de Sistema Internacional de Conformidade. Então tudo isso para quando você receber o certificado em suas mãos, o organismo de certificação, por exemplo, a QMS Certification, encaminhar um certificado para você receber esse certificado, por detrás daquele certificado existe toda uma rastreabilidade, uma estrutura para atendimento dos requisitos regulatórios. É importante citar que dentro dessa estrutura de Sistema Internacional de Avaliação de Conformidade, existem uma série de reguladores. Eu trago esse exemplo aqui para você. Lá em cima, no topo da pirâmide, nós temos o IAF, International Accreditation Forum. É o Fórum Internacional de Acreditação que ele vai regular as atividades de certificação no mundo. Numa segunda camada, onde vocês estão vendo aqui, a gente tem lá os fóruns regionais sobre fomento das acreditações. Então aqui nas Américas nós temos, por exemplo, o IAAC. Na Ásia e no Pacífico nós temos aqui o APAC. Na Europa a gente tem o IEA. Na África nós temos o AFRAC. Então dentro dessa estrutura esses fóruns de cooperação são os fóruns que normalmente auditam também os organismos de acreditação. Quem são eles? Por exemplo, IAS, ANAB, Inmetro, JASANS e IUCAS. Então, dentro dessa estrutura, são os organismos de acreditação que vão avaliar os organismos de certificação. Por exemplo, aqui a QMS. Então, dentro da nossa estrutura, a gente tem aqui a QMS Certification sendo auditada aí pelos organismos de acreditação, obviamente dentro de uma estrutura de um sistema internacional de conformidade. O que vai vir aqui é que a QMS vai auditar aí assim as empresas certificadas, dando toda uma confiabilidade a um produto. Então é aquele quem verifica o verificador, né? Aquela velha máxima. Então aqui a QMS como um verificador, um atestador, uma certificadora, um organismo de certificação, nós somos regulados por organismos de acreditação, que são nossos acreditadores. Esses são regulados tanto pelo IAF, como também pelos fóruns regionais de fomento à acreditação. Tudo isso é o Sistema Internacional de Conformidade. Bom, e o mercado, Neifer? O mercado é um mercado aí de 250 bilhões de dólares, é o mercado de teste, inspeção e certificação. Em geral, a intensidade desse mercado está dentro de uma faixa entre 0,1% a 1%, 0,8% do valor de um produto bem o contrato. Então vamos supor que um cliente aí está cobrando a certificação de você, da sua empresa, do seu cliente, do seu parceiro. Então, mais ou menos essa certificação, ela vai estar dentro dessa estrutura aí, 1% do valor do contrato, tá? Seja contrato ou grupo de contratos, ou seja um produto, ou seja um serviço específico. Em uma base de curto e médio prazo, o tamanho do mercado principalmente varia em relação à inflação, atividade econômica global, investimento e comércio internacional. Portanto, quanto maior as trocas comerciais, quanto maior a liberdade econômica e maior a atividade econômica, maior o mercado de Test, Inspection and Certification. Então, o que quer dizer isso? Países com economia mais aberta, países com a economia mais com um índice econômico mais aberto, ele tende a ter um número maior de certificações. Isso pode ser validado
Claro que envolve também a atividade industrial de cada país, mas isso pode ser validado, por exemplo, o ranking de liberdade econômica feito pelo Fórum Econômico Internacional. Nesse ranking, por exemplo, com diversos critérios para a liberdade econômica de cada país, a gente consegue verificar quais países são mais abertos e provavelmente esses países têm um número de certificação por empresas, por atividade econômica, maior que os países que têm menos. Infelizmente, no caso aqui o Brasil, a gente, no ranking de liberdade econômica, a gente tem uma posição muito ruim. Então, se cada vez mais esse ranking de liberdade econômica aumentasse, a tendência é que esse mercado de teste, inspeção e certificação também aumente no país, tá? Essa é a ideia. Quais são os segmentos, O segmento para esse mercado? O mercado geral de Test, Inspection e Certification, ele pode ser dividido em dois segmentos, basicamente. O mercado acessível e o mercado interno, ou seja, terceirizado ou interno. O terceirizado é onde os serviços são fornecidos por organizações privadas, especializadas ou empresas, tais como a QMS. E o mercado interno é onde as empresas realizam esse serviço como parte do controle de qualidade e garantia. Os fatores do mercado. O mercado terceirizado ele depende da organização administrativa de um país, então depende de país para país, a estrutura de um país para atuar com esse mercado de teste, inspeção e certificação, políticas implementadas pelo governo local, então maior privatização, maior liberdade econômica, como eu comentei anteriormente, maior abertura de mercado, maior número de empresas dentro dessa estrutura e mudanças e abertura de mercado em geral. Então isso é o que é um fator para o mercado terceirizado, tá? Do ponto de vista geográfico, o mercado de teste, inspeção e certificação, ele pode ser basicamente dividido em 3 regiões, tá? 35% desse mercado está na Europa, 25% desse mercado está aqui nas Américas, América do Sul, América Central e América do Norte, obviamente com peso maior para a América do Norte, por causa da atividade econômica americana, e 30% está na Ásia, então está bem dividido aqui entre esses principais continentes. E onde está o mercado? O mercado está focado aqui na parte de retail, na parte de agro. O crescimento do mercado de TIC ele pode ser observado e impulsionado por basicamente 6 fatores. Crescimento da economia mundial, intensidade do mercado de Test, Inspection and Certification corresponde à proporção do valor do produto ou ativo alocado, como eu comentei lá, em torno de 1% do valor do produto, Mas aumenta no longo prazo devido aos padrões e regulamentos mais rígidos. O aumento do uso de testes e inspeções por terceiros independentes, subcontratação por empresas, privatização por órgãos governamentais e digitalização da economia e da oferta de serviço. O mercado de Test, Inspection and Certification, ele basicamente tem essa estrutura que eu estou mostrando para você. Na parte de teste, nós temos laboratórios de ensaio, produtos e outros. Na parte de Inspection, onde a gente fala de inspeção, nós estamos falando de uma norma que regula esse setor, que é uma norma de acreditação, que é a ISO 17020, que tem inspeção para construção, infraestrutura, inspeção marítima, offshore, supply chain em geral. E o mercado de certificação, basicamente, é certificação de produtos e certificação de sistemas de gestão. E aí a gente está falando da 17021 e da 17065. Sistemas de gestão, produtos, alimentos, automotivos, saúde e etc. Então, Test, Inspection and Certification funciona dessa forma. Neifer, mas e a certificação de sistemas de gestão? Você já colocou toda essa parte aí da certificação em si, dos sistemas de gestão, da parte do mercado global, do tamanho do mercado em relação à questão econômica, das barreiras do mercado, mas como que funciona exatamente a certificação de sistemas de gestão, que vai ser aplicado a mim, que vai ser aplicado à minha empresa, que vai ser aplicado ao meu cliente? Bom,
Praticamente todas essas normas que você está vendo aqui, ISO 9001, 14, 45, 27, 37, 37301, 13485, 20000-1, todas essas certificações, elas estão em pleno crescimento no mundo inteiro, segundo dados oficiais da própria ISO e segundo pesquisas de mercado dos organismos de certificação. Claro que isso varia de país para país, mas a gente tem uma atividade voltada para isso. ISO 9001, 14 são normas que ela tem um crescimento menor, obviamente, pelo tamanho que elas adquiriram, né? Nós temos aí mais de 1 milhão de empresas certificadas no mundo inteiro na ISO 9001, a norma de sistema de gestão da qualidade. A ISO 14001, que é uma norma que veio logo depois, também muitas empresas. A ISO 45001, ela tem um crescimento muito grande, porque as empresas que eram certificadas na OSAS 18001, elas fizeram a transição e a migração para 45001. A ISO IEC 27001, que trata sobre segurança da informação, ela está em pleno crescimento por conta da LGPD, por conta da GDPR, por conta de todas as normas legais sobre segurança de dados, segurança da informação. A 37001, que é uma norma de antissuborno, ela cresce ano após ano justamente pela percepção de corrupção em alguns países, como funciona aqui no Brasil. Então, para um parceiro, para um player global atuar no Brasil com um outro parceiro, ele gostaria de ter um grande controle interno, uma garantia maior, e nessa garantia maior, ele cobra a certificação da 37001. A 37301, uma norma mais recente, né, em relação às outras aqui que eu demonstro, ela foi publicada em 2021, como eu comentei com você, ela é a norma de sistema de gestão de compliance. Então a ISO 37301, ela traz aqui uma estrutura para atender e monitorar as obrigações de compliance. A ISO 13485, Medical Devices, ela entra diretamente na situação sobre equipamentos médicos e crescimento no mundo inteiro, a área de saúde principalmente. E a ISO IEC 20000-1, que é a norma de sistemas de gestão de serviços para a tecnologia da informação, é uma norma em pleno crescimento, muito puxado pela 27001 e grande atuação de players aí do mercado. Bom, e agora a gente vai falar aqui exatamente sobre a evolução. Nesse gráfico você vê o tempo e a evolução. A gente tem a ISO 9001 publicada em 87, a ISO 14001 publicada em 1996 e a OSAS, que depois veio ser substituída pela ISO 45001, publicada em 1999. Então, de 87 a 99, basicamente era isso que nós tínhamos sobre normas ISO de sistemas de gestão. 9001, foco no cliente, gestão da qualidade, melhoria contínua. ISO 14001, redução de impactos ambientais, gestão de atendimento à legislação ambiental, performance ambiental. OSAS 18001, que depois veio ser a ISO 45001, redução de acidentes, gestão de atendimento de legislação, performance de segurança e saúde ocupacional. Então esses eram os objetivos que a ISO gostaria na época de demandar para o mercado. O que aconteceu? O que aconteceu depois foi uma enxurrada de normas ISO de sistemas de gestão. Hoje nós temos normas ISO de sistemas de gestão de diversas temáticas, o que torna aí um processo muito mais complexo. Em 1987 foi publicada a ISO 9001, 96 a 14 e 99 a OSAS. A partir dos anos 2000, a gente teve uma proliferação de normas ISO de sistemas de gestão. Então, 20.121, 22.000, 13.485, 50.001, 22.301, 39.001 é ISO de diversas temáticas diferentes. Então, esse é um tema muito interessante para você entender um marco que obteve aí a ISO. A partir dos anos 2000, nós tivemos uma proliferação de temáticas diferentes. Por exemplo, ISO 27001, que trata sobre segurança da informação, ela traz uma proteção de marca da organização, proteção de dados, know-how da organização,
confiabilidade de clientes, redução de custos. A 27701 focada nas regulações e atendimento da LGPD, GDPR, controles mais robustos sobre privacidade de dados, integração com a 27001 e diversos outros benefícios. A 22301, redução de risco quanto à continuidade de negócio, implementação de ações contra fraudes, melhor planejamento estratégico, confiabilidade. A ISO 56002, ela trata sobre geração de valor, novos conceitos, mudança de mindset, crescimento sustentado, encoraja a organização a desenvolver um status quo, né? A 37001, como eu comentei, anti-suborno, minimizar o risco de ocorrência de suborno, atestar o programa de integridade, mais confiança das partes interessadas, controles internos e melhoria. A 50001, ela fala de sistema de gestão e energia, melhoria significativa no desempenho energético da organização, política estruturada para o uso consciente de energia, desenvolvimento de políticas públicas, redução de custos e melhora na lucratividade, confiabilidade com stakeholders. Mas, Neifer, como será o futuro das certificações? Bom, o que a gente aqui na QMS imagina? A gente imagina normas cada vez mais multidisciplinares, certificações de diversos temas. Profissionais devem ser multidisciplinares, mas teremos também especialistas por tema. Certificações utilizando tecnologias como, por exemplo, blockchain. Organismos de certificação mais regulados e reconhecidos globalmente, isso é um item importante, né? Então, no momento da escolha do seu organismo de certificação, busque um organismo de certificação que tenha uma capilaridade global e não somente local. Certificação mandatória para negócios globais, então vocês viram aí como eu comentei anteriormente, a certificação ela quebra barreiras comerciais, ela quebra fronteiras, então você apresenta um certificado e é reconhecido em outros países também. Então a certificação mandatória para negócios globais. E quais, Neifer, para a gente caminhar aqui para o nosso finalização, as tendências de normas de certificações? Eu acredito que são essas 5 tendências para você anotar e me cobrar aí em alguns anos. Nós temos aí a ISO 27001, que é a norma de sistema de gestão de segurança da informação. É uma das normas que mais crescem no mundo inteiro, com empresas certificadas. A ISO/IEC 27701, que trata sobre privacidade de dados. Aí é um item importante, sempre que você buscar certificação para a sua empresa, para o seu cliente, para o seu parceiro, para qualquer player, busquem certificações acreditadas. Todas essas normas aqui, todas essas certificações possuem acreditação disponível em algum lugar do mundo. A QMS, no caso, é um organismo de certificação que preza por essa confiabilidade e todas essas tendências nós temos como normas e certificações acreditadas. A ISO 45001, Sistema de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional. A ISO 37001, que trata sobre Sistema de Gestão Anti-Suborno. E a ISO 37301, que trata sobre Sistema de Gestão de Compliance. Então, essas 5 normas serão as tendências de certificações nos próximos anos. Mas, Neifer, e a ISO 9001, por exemplo, a 14001, já são normas com número de certificação muito grande. Ela, obviamente, tem certificações a todo momento. Essa semana, na QMS, por exemplo, no momento que você está assistindo esse vídeo, com certeza tem empresa sendo certificada pela QMS da ISO 9001, então isso acontece muito. Mas eu estou falando normas que vão romper barreiras de crescimento muito grande para, quem sabe, chegar no número de certificações da ISO 9001 no futuro. Mas uma coisa nunca muda. Certificação quer dizer credibilidade. Então, quando você estiver conversando com o seu cliente, o seu parceiro ou dentro da sua empresa, falando sobre certificação, pense que um atestado, um certificado, aquele documento de certificação, ele quer dizer credibilidade. Credibilidade para a sua empresa, para o seu cliente, para o seu parceiro, no que tange aquela temática específica, segurança da informação, qualidade, compliance, inovação,
Então, todas essas temáticas, elas só existem em relação às certificações porque em algum momento, alguém ou algum órgão demandou essa situação para ISO elaborar uma norma técnica de sistemas de gestão e, posteriormente, o mercado se autorregular para chegar na certificação de sistemas de gestão. Certificado quer dizer credibilidade e é por isso que a QMS preza muito por esse processo da ponta, do início à ponta, focando realmente em agregar valor para as empresas certificadas. Agradeço aí você que assistiu esse vídeo, eu deixo todos os meus contatos aqui, me sigam nas redes sociais, NeiferBF no Instagram, Neifer França no LinkedIn. Eu normalmente coloco bastante conteúdo nas minhas redes sociais. Acompanhe também as redes sociais da QMS, @QMS Brasil no LinkedIn, no Instagram, Facebook e outras redes. A gente está à disposição. Agradeço mais uma vez. Nos vemos numa próxima. Até lá. Em nome da Soft Expert, agradeço a presença de todos que participaram deste evento. Se você ficou com dúvidas sobre este tema, entre em contato através do e-mail do apresentador. Visite nosso site e tenha acesso a outros webinars, e-books e white papers sobre este assunto. Conheça também as soluções da Soft Expert para a gestão integrada da conformidade, inovação e transformação digital. Obrigada pela atenção e até a próxima oportunidade.